Falar com Deus, tempo comum, 13º domingo, ciclo A, dia 28/6/2026. Amor a Deus. Somente Deus merece ser amado de modo absoluto e sem condições. Você ama a Deus sobre todas as coisas, os retos afetos humanos elevam-se e enobrecem-se. Vejamos. Jesus ensina-nos em muitas ocasiões que Deus deve ser o nosso principal amor e que as criaturas devem ser amadas de modo secundário e subordinado. O Evangelho da Missa, Mateus 10, de 37 a 42, admoesta-nos com palavras que não deixam lugar a dúvidas. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais que a mim não é digno de mim. E ainda, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, encontrá-la-á. Só Deus merece ser amado de modo absoluto e sem condições. Tudo, o mais, deve ser amado na medida em que é amado por Deus. O Senhor pede-nos, sem dúvida, que amemos a família e o próximo, mas nem mesmo estes amores devem ser antepostos ao amor de Deus, que deve ocupar sempre o primeiro lugar. Amando a Deus, os demais amores da terra purificam-se e crescem. O coração dilata-se e torna-se verdadeiramente capaz de amar, superando os obstáculos e as reservas de egoísmo sempre presentes na criatura humana. Quando se ama a Deus em primeiro lugar, os amores limpos dessa vida elevam-se e enobrecem-se ainda mais. Para amar a Deus como Ele pede, é necessário, além disso, perder a própria vida, a do homem velho. Torna-se necessário extirpar as tendências desordenadas que inclinam a pecar, destruir o egoísmo, às vezes brutal, que leva o homem a procurar-se a si próprio em tudo o que faz. Garrigou-Lagrange, Las Tres Edades de la Vida Interior, Madrid, volume 1, página 538 e seguintes. Deus quer que conservemos tudo o que é reto e são na natureza humana, o que há de bom em cada ser humano e o que distingue dos outros homens. Nada do que é positivo e perfeito, do que é verdadeiramente humano, se perderá. A vida da graça penetra e eleva esses elementos positivos, enriquecendo-os assim a personalidade do cristão que ama a Deus. Quanto mais o homem morrer para si próprio, mais humano se tornará e mais preparado para a vida sobrenatural. O cristão que luta por negar-se a si próprio encontra uma vida nova, a de Jesus Cristo. Respeitando o que é próprio de cada um, a graça transforma-nos até nos fazer adquirir os mesmos sentimentos de Cristo em relação aos homens e os acontecimentos. Vamos imitando as suas atitudes, de tal maneira que surge em nós uma nova maneira de pensar e de agir, simples e natural. Passamos a ter os mesmos desejos de Cristo, cumprir a vontade do Pai, que é a expressão clara do amor. O cristão identifica-se, pois, com Cristo, conservando o seu próprio modo de ser, na medida em que, com a ajuda da graça, se vai despojando de si próprio para abrir-se ao amor de Deus que nos foi revelado em Jesus Cristo. Desejo aniquilar-me para estar com Cristo, exclamava São Paulo. Filipenses 1, de 21 a 23. Não há peso nem medida no amor a Deus. Vejamos. Pela elevação à ordem da graça, o cristão ama com o mesmo amor de Deus que lhe é concedido como dom inefável. 1 João 4,2. Esta é a essência da caridade, que se recebe no batismo, que o cristão pode contribuir para aumentar mediante a oração, os sacramentos e o exercício das boas obras. Infundido na alma do cristão, este amor deve ser a regra de todas as ações, assim como os objetos que construímos se consideram corretos e acabados quando correspondem ao projeto traçado previamente. Assim também, qualquer ação humana será reta e virtuosa quando estiver de acordo com a regra divina do amor. Se dela se afasta, não será boa nem perfeita. São Tomás de Aquino, sobre o duplo preceito da caridade, prólogo. Para que todas as nossas obras possam ser avaliadas e medidas por essa regra, a alma em graça não recebe o amor divino como um corpo estranho, mas como dom que impregna a vontade, que aperfeiçoa e eleva, a fim de que ordene e alcance essa unidade do querer tão própria do amor de Deus. A caridade, virtude sobrenatural, pela qual amamos a Deus,
E em Deus amamos o próximo, frutifica na medida em que pomos em prática. Quanto mais amamos, mais cresce a nossa capacidade de amar. E se aquele que ama não possui o amor de forma total, tanto sofre quanto lhe falta o possuir. E enquanto não chega esse momento, a alma está como um copo vazio que espera estar cheio. Como alguém que tem fome e suspira pela comida. Ou como doente que anseia pela saúde. Ou como aquele que está suspenso no ar e não tem onde apoiar-se. Diz São João da Cruz. Cântico Espiritual 9:6. Não há peso nem medida para amar a Deus. Espera que o amemos com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Mateus 22, de 37 a 38. O amor a Deus sempre pode crescer. O Senhor diz aos seus filhos, a cada um em particular: amei-te com amor eterno. Isso, compadecido de ti, te atrair a mim. Jeremias 31, 3. Peçamos-lhe que nos convença dessa realidade. Só existe um amor absoluto, que é a fonte de todos os amores retos e nobres. Aquele que ama a Deus é quem melhor e mais ama as criaturas todas. A algumas é fácil amá-las, a outras é difícil. Não são simpáticas, ofenderam-nos ou prejudicaram-nos. Somente se amo a Deus, seriamente, chego a amá-las enquanto filhas de Deus e porque Ele o manda. Jesus estabeleceu também como amar o próximo, isto é, não só com sentimentos, mas com atos. Tive fome na pessoa dos meus irmãos mais pequenos. Deste-me de comer. Visitaste-me quando estava doente. Ajudaste-me a carregar os fardos quando eram excessivamente pesados, porque eu os carregasse sozinho. Amar o próximo em Deus não significa amá-lo mediante circunlóquios. O amor a Deus é um atalho para chegarmos aos nossos irmãos. Só em Deus podemos entender de verdade os homens, compreendê-los e amá-los, mesmo no meio dos seus defeitos e dos nossos, e daquilo que humanamente nos inclinaria a afastar-nos deles ou a passar por eles com indiferença. Manifestações do amor a Deus. Vejamos. O nosso amor a Deus é apenas uma resposta ao seu, pois Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E também porque é Deus quem infunde na nossa alma para que possamos amar. Por isso, devemos pedir: dá-me, Senhor, o amor com que queres que eu te ame. Quando correspondemos ao amor de Deus, quando amamos os outros, vivemos nele a dignidade própria da pessoa humana, feita à imagem e semelhança de Deus, criada com a alma imortal e com a finalidade de dar glória a Deus por toda a eternidade. Amar é deter-se junto desse homem ferido que se encontra diariamente no nosso caminho, vedar-lhe as feridas, atendê-lo e cuidar dele em tudo. Lucas 10, 30 a 37. É empenhar-se em que se aproximem de Deus, pois o distanciamento de Deus é sempre o pior dos males. Aquele que pede mais atenção, remédio urgente. O apostolado é um magnífico sinal de que amamos a Deus e um caminho para amá-lo mais. Manifesta-se também por meio do agradecimento. Quando o Senhor, depois de explicar a parábola dos dois devedores, pergunta a Simão, o fariseu: qual dos dois amará mais a quem lhes emprestou dinheiro? Utiliza o verbo amar como sinônimo de estar agradecido e revela-nos assim a essência da afeição que os homens devem ter ao seu maior credor, Deus. Lucas 7,42. Correspondemos ainda ao amor de Deus quando lutamos contra aquilo que nos afasta dele. É necessário lutar diariamente, ainda que sejam em pequenas coisas, porque sempre encontraremos obstáculos que tentarão afastar-nos de Deus. Defeitos de caráter, egoísmos, preguiça que impede o trabalho bem acabado, entre tantos outros. Amamos, enfim, a Deus quando convertemos a nossa vida numa procura incessante da união com Ele. Já se disse que Deus não só não procura os homens, como sabe esconder-se para que nós o procuremos. Encontrá-lo-emos no trabalho, na família, nas alegrias e também na dor. Ele implora o nosso afeto e não só infunde no nosso coração o desejo de procurá-lo, como nos anima constantemente a fazê-lo. Se pudéssemos compreender o amor que nos tem, se pudéssemos dizer como São João: nós conhecemos e acreditamos no amor de Deus por nós, tudo se nos tornaria mais fácil e simples. 1 João 4,16.
Temos, portanto, de converter toda a nossa vida numa procura constante de Deus, nas horas boas e nas horas que parecem más, no trabalho e no descanso, na rua e no seio da família. Esta tarefa é a única que pode dar sentido à nossa vida. Não poderemos realizá-la sozinhos. Recorramos a Santa Maria e dizemos-lhe: não me abandones, mãe. Faz que eu procure o teu filho. Faz que eu encontre o teu filho. Faz que eu ame o teu filho com todo o meu ser. Lembra-te, Senhora, lembra-te. Ensina-me a tê-lo como meu primeiro amor, aquele que amo em si mesmo e de modo absoluto sobre todos os demais. São José Maria Escrivá, Forja 157. Que sou eu aos teus olhos, Senhor, para que me mandes que te ame e, se não faço, te irrites contra mim e me ameaces com indigentes misérias. Por acaso é pequena a miséria de não te amar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.